Bom dia! Hoje a gente vai começar um assunto muito importante, que é a colocação pronominal. Colocação pronominal é a relação que é feita entre o verbo e o pronome. Ela se apresenta em três posições: a posição proclítica, a enclítica e a mesoclítica. A prócris, a enclis e a mesóclis. Só ressaltando que esses pronomes trabalhados em relação ao verbo só são os pronomes pessoais do caso oblíquo: o me, o te, o se, o li, o o, o a e o o. Aqui são primeira, segunda e terceira pessoa do singular. E no plural, esses mesmos pronomes oblíquos: o nos, o vos, o se, o lis, o as e o os. É o plural daqui, ó. Singular, plural. Por exemplo, o se não tem plural, mas o li tem plural, lis. O a tem plural, o as, e o o tem plural, o os. Então, os pronomes trabalhados dentro dessa relação, dentro dessa colocação pronominal, só são os pronomes pessoais do caso oblíquo. Então, a prócris pronominal é quando o pronome aparece antes do verbo. A enclis é quando o pronome aparece depois do verbo e sempre ligado por hífen, que é aquele tracinho que liga uma palavra a outra. E a mesóclis é quando o pronome aparece no meio do verbo, também sendo ligado por hífen. Dentro dessa posição mesoclítica, nós temos que apresentar o verbo primeiro, esse verbo no infinitivo, que é o nome do verbo, terminado em R, um hífen, o pronome no meio, outro hífen, e depois a terminação de acordo com a conjugação, de acordo com o tempo do verbo, o tempo e o modo. Então, vai ser formado assim, porque o pronome vai aparecer no meio. Então, verbo no infinitivo, hífen, o pronome, hífen, e a terminação de acordo com o tempo e o modo, o que nós vamos chamar de desinência verbal, ok? Então, as regras, todas essas colocações vão apresentar uma regra, ou um conjunto de regras. Nós vamos começar a trabalhar agora, no momento, com a enclis pronominal. A próclis pronominal. O que é a próclis? Quando o pronome aparece antes do verbo. Então, nós vamos ver algumas regras que trabalham em torno dessa próclis pronominal. Okay? Primeiro, o pronome eu. Toda vez que nós formos trabalhar enunciado, frases, orações quaisquer, e apresentar antes do pronome o eu, então esse eu dá direito à posição proclítica, faz com que o pronome apareça antes do verbo. Então, a posição proclítica diz que o pronome aparece antes do verbo. Observem só, o eu lhe escrevi. Quem é o verbo? Escrever. A palavra escrevi. Então, o li aparece antes do verbo. O que é esse li? É um pronome oblíquo e ele está na posição proclítica. Então, a posição proclítica quer dizer a próclis pronominal. Pronome antes do verbo. Vejam só, o eu, na próximo exemplo. Eu me entrego a você. Quem é o verbo? Entrego. O pronome é me, pronome pessoal
do caso oblíquo na primeira pessoa do singular. E é trabalhado com o eu. Então esse eu faz com que apareça o pronome antes do verbo. Toda vez que tiver o eu, essa relação pronome-verbo, o pronome se apresenta primeiro ou antes do que ou antes do verbo. É o que nós vamos chamar de próclise pronominal. Então, o eu é uma das condições para a próclise pronominal, ok? Tem o eu? Tem. Então, o eu aparece antes dessa relação verbo-pronome? Aparece. Então, o pronome vai aparecer antes do verbo, porque nós temos uma próclise pronominal, ok? O segundo caso, palavras ou expressões negativas. Vejam só algumas palavras ou expressões negativas. A principal é essa, não. A outra, nunca, jamais, nem, ninguém, nenhum e outras. Está reticenciado. Então, vejam só, as que nós mais usamos é não, nunca e jamais. Essas palavras fazem com que o pronome também se apresente antes do verbo. É preciso que conheçamos tanto o pronome quanto o verbo. Então, vejam só nesse exemplo. Esse exemplo diz o seguinte: nunca me leve a sério. Quem é que faz com que a frase se apresente de uma forma negativa? É a palavra nunca. A palavra nunca. E o pronome quem é? O pronome é o me. O me é um pronome pessoal, no caso oblíquo, na primeira pessoa do singular. Quem é o verbo? Leve, do verbo levar. Então, nunca me leve. Por que esse me aparece antes do verbo? Porque a frase ou a oração está apresentada de forma negativa, ok? Sempre que aparecerem expressões ou palavras negativas, o pronome vai estar sempre antes do verbo, que nós vamos chamar de próclise pronominal ou colocação proclítica. Ok? Olha o outro exemplo. Ninguém me domina aqui. Quem é que faz com que o enunciado se torne negativo? A palavra ninguém. Isso aqui, esse ninguém, está relacionado a quem? Ao me. Ninguém me. Ele está negativando o pensamento, negativando a frase. Então, isso aqui é um pronome, ninguém, né? Um pronome indefinido. Então, vejam só que ninguém, me. Quem é o pronome? Me. Pronome oblíquo. Domina é o verbo. Então, aparece numa posição proclítica, ou seja, sempre quando a frase aparecer de forma negativa, quer seja através de palavras, quer seja através de expressões quaisquer, sendo negativas, nós temos uma próclise pronominal. Ou seja, o pronome tem que estar sempre antes do verbo, ok? Querendo salientar que não precisa trabalhar com hífen, que é o tracinho, quando se trata de próclise pronominal. Não tem hífen, ok? O próximo caso é pronomes relativos. Nós trabalhamos o pronome relativo principalmente em cima da palavra que. Quando é que o que é relativo? Quando ele é igual a o qual, não é isso? E flexões.
pelo qual, pelos quais, os quais, as quais. Então, toda vez que esse que for igual a o qual e flexões, nós vamos chamar de pronome relativo. E outros pronomes que se apresentam como relativo, o qual, o quem, cujo, e outros que está também, a relação está reticenciada, ok? Mas nós trabalhamos muito em torno do que. O que ele se apresenta geralmente representando quase todos os pronomes relativos, que pode haver a substituição, ok? Então vamos ver no exemplo. São fatos que se dão. Observe que esse que, ele é relativo por quê? Porque fatos, eu posso substituir fato por os quais. Quer dizer, não é o fato, a palavra que. Eu digo, são fatos que se dão, ou posso dizer, são fatos os quais se dão. Por isso que esse pronome é chamado de pronome relativo. Ele pode ser, esse que pode ser substituído por o qual e flexões. Aqui no caso está flexionado, o qual está no masculino plural. Isso? Então, são fatos que se dão ou são fatos os quais se dão. E toda vez que o enunciado, a frase, a oração, se apresentar pronomes relativos, o outro pronome, o pronome no caso se, que aqui vai ser, ó, terceira do singular, pronome oblíquo, vai aparecer antes do verbo que nós temos a posição proclítica. Vejam só, se, pronome, e dão do verbo dar. Então, são fatos que se dão ou são fatos os quais se dão. Sonhos que se realizam. Sonhos que se realizam, ou eu posso dizer sonho, os quais se realizam. Então, se eu puder substituir esse que por o qual e suas flexões, eu vou chamar esse que de pronome relativo. E tendo o pronome relativo no enunciado, logicamente que a posição ou a colocação pronominal vai ser chamada de próclise pronominal. Ou seja, o pronome vai se apresentar antes do verbo. Já querendo ressaltar, lembrando que essa relação pronome-verbo só é feita quando trabalhamos com os pronomes pessoais do caso oblíquo. Esse aqui são oblíquos, singular, e esse aqui são oblíquos, plural. Entenderam? Só pronomes pessoais do caso oblíquo entram nesse trabalho da colocação pronominal. Próclise, ênclise e mesóclise. Vamos para outro caso. Veja que, voltando aqui, sonhos que se realizam ou sonhos, os quais se realizam. O se é um pronome oblíquo e aparece antes do verbo realizar. Se realiza. Está dando para compreender até aqui? Então, vejam só, nós já temos três casos. Quando apresenta o eu, quando apresenta palavras ou expressões negativas e quando apresenta pronomes relativos. Todos esses três primeiros casos forçam a presença da colocação proclítica ou da próclise pronominal. O próximo caso, pronomes indefinidos. Pronomes indefinidos, nós vimos lá nas nossas classificações de pronomes, que são aqueles que indefinem, que dão uma ideia vaga. Alguém, a gente disse alguém passou, mas ninguém sabe quem passou. Algum homem passou por aqui.
ou quem passou ninguém sabe, muito e pouco. Eu digo, quero muito, eu quero pouco, mas eu não dei uma exatidão, eu não precisei uma quantidade. Por isso que a gente chama muito e pouco de indefinido. Não tem uma definição, ok? Eu quero pouco ou eu quero muito, mas eu não disse a quantidade exata que eu quero, se mais ou menos, né? Que também são pronomes indefinidos, mais e menos, ok? Então, os principais são esses: alguém, algum, quem, muito e pouco, e outros que está a relação reticenciada. Observe, toda vez que apresentar pronomes indefinidos, também a posição é proclítica. Veja no exemplo. Hoje, muito se aprende. Então, o muito é o que, pessoal? É um pronome indefinido. Então, o se é um pronome oblíquo e o aprende é o verbo. Então, o se apareceu antes do verbo. O pronome antes do verbo. Aqui nós temos uma próclise pronominal. Alguém é o que? É um pronome também indefinido. É isso? Se temos um indefinido, temos um pronome, um oblíquo e o verbo chamar. Então, posição proclítica. E assim toda vez que apresentar pronome indefinido ou enunciado, a posição pronominal é próclise, pronome antes do verbo. Conjunções, conjunções quaisquer. Coloquei algumas para que a gente tenha noção de conjunções. É o mas, é o porquê, logo que, portanto, entretanto, todavia, e assim por diante. As conjunções também fazem com que a colocação pronominal seja considerada como próclise ou colocação proclítica. Observe só. Irei logo que é o que? É uma conjunção. Irei logo que me chame. Então, o me é o pronome e o chame é o verbo do verbo chamar. Então, pronome antes do verbo, próclise pronominal. Ok? Outro exemplo. Fui porque me chamaram. Mesma coisa. O porquê é uma conjunção, o me é um pronome oblíquo e chamaram é um verbo do verbo chamar. Pronome oblíquo antes do verbo. Lembro que somente os oblíquos, ok? Só trabalhamos as colocações pronominais em torno dos pronomes pessoais, do caso oblíquo. Os advérbios, advérbios quaisquer, foram colocados alguns também para você ter na memória, lembrar um pouco alguns, os mais badalados, os mais usados frequentemente, não é isso? Talvez, não, hoje, aqui, ontem, sim, abaixo, acima, então, atrás. Então, todos são pronomes. Talvez, pronome de dúvida. Não, pronome de negação, né? Advérbio, desculpe. Talvez é advérbio de dúvida. O não é advérbio de negação. O hoje, advérbio de tempo. O aqui, advérbio de lugar. O ontem também é advérbio de tempo. Eu falei agora há pouco, pronome não é pronome. Foi só um equívoco. Aqui, essas palavrinhas, elas indicam pronomes, tempo, verbo, lugar, intensidade, negação, afirmação. Advérbio, porque eu estou namorando com pronome, mas não é pronome, são advérbios. De tempo, de lugar, de negação, de afirmação, ok? E toda vez que o enunciado apresentar advérbios, também a posição deve ser próclise. Aqui nós temos o aqui
é um advérbio de lugar. Aqui nós temos o pronome e temos o verbo, a palavra trabalha, que vem do verbo trabalhar. Então, aqui nós temos uma próclise pronominal. No outro exemplo, hoje me sinto sozinho. Hoje é um advérbio de tempo. O me é um pronome pessoal do caso oblíquo. E o sinto é um verbo do verbo sentir. Então, pronome antes do verbo, porque a colocação é proclítica, é uma próclise pronominal. Então, e assim toda vez que a frase ou o período ou a oração apresentar advérbios quaisquer e pedir uma relação verbo-pronome, quando se trata de pronome pessoal do caso oblíquo, esse pronome tem que se apresentar antes do verbo, porque temos uma posição proclítica ou uma próclise pronominal. E aqui o caso último, o em mais o gerúndio, mais o gerúndio verbal, não é mais o verbo. É o em mais o gerúndio, mais o verbo no gerúndio. Quando eu botei verbo aqui é para dizer, ó, em mais o verbo no gerúndio. Então, o que é o gerúndio? São os verbos que terminam em ando, endo, indo e ondo. Toda vez que o verbo tiver essas terminações, nós vamos dizer que ele está no gerúndio. O ando, por exemplo, falando, é o verbo falar no gerúndio. O endo, escrevendo, endo, é o verbo escrever no gerúndio. O indo, assistindo, é o verbo assistir no gerúndio. E pondo, compondo, decompondo, é o verbo compor, o verbo pôr, também no gerúndio, porque termina em ondo. Então, toda vez que o verbo terminar em ando, endo, indo e ondo, nós vamos dizer que ele está no gerúndio. E o gerúndio, aparecendo antes dele, esse fragmentozinho em, tem que ser o em primeiro, em, a posição vai ser proclítica. É o pronome antes do verbo no gerúndio. Aqui, ó, o em, que é justamente o caso especial. Em, o pronome é se e o verbo é tratando no gerúndio. Em se tratando do assunto, eu entendo. Observe só. Em, que é a condição aqui, o em, a partículazinha, mais o verbo no gerúndio. Então, em se tratando, o verbo está no gerúndio, então o pronome se, que é um pronome pessoal do caso oblíquo, tem que estar antes do verbo, porque nós temos uma posição proclítica, ok? Mais um caso aqui. Tudo eu faço em si referindo à poesia. Ó, temos o em, isso. Temos o verbo referir no gerúndio, terminado em indo, referindo. Temos o verbo terminado em indo, está no gerúndio, referindo. E o se, que é o pronome pessoal do caso oblíquo, se. Então, se referindo. Então, aqui nós temos uma colocação proclítica ou uma próclise pronominal. Então, aqui é o trabalho no que diz respeito à próclise. No próximo encontro, nós vamos ver a ínclise e, posteriormente, veremos mesóclise pronominal. Ok?